eu sou o Antônio, professor de animação da UFMG, e gostaria de abordar com vocês, aproveitando o tema conversa de cinema, como se estabeleceu, ainda se estabelece as relações da animação com o desenho à mão e com o próprio cinema enquanto aparelho reprodutor de imagens em movimento. Para isso, eu preparei aqui no meu estúdio, considerando que nós estamos ainda na pandemia, em isolamento social, eu preparei uma sequência de 3 atividades práticas envolvendo um mesmo personagem criado, desenhado, e tentando realizar uma mesma ação, um mesmo movimento, uma mudança de estado emocional e de expressão facial desse personagem. E o primeiro estudo, nós partimos, evidentemente, desses esboços, e a partir desses esboços nós construímos aqui um livreto, uma folha, na verdade um bloco de folhas, né, que nós podemos rolar e ver o movimento antes mesmo de existir o aparelho de reprodução mecânico, que seria o projetor de cinema. Depois uma mesa de desenho tradicional, daquelas usadas durante já na indústria do cinema. Ambos são dispositivos manuais e, neste caso aqui, nós temos as mesmas poses ampliadas e nós vamos tentar demonstrar para vocês nessa aula aberta como se dá essa construção do movimento animado nesses 2 dispositivos manuais, né? Considerando que a câmera de filmagem e o reprodutor e o projetor de cinema seriam obviamente dispositivos mecânicos. E finalmente nós vamos chegar aqui a uma mesa de desenho digital, também demonstrando o mesmo processo de construção da animação feita aqui. Com isso, nós queremos um pouco refletir se esse movimento desenhado, se essa reprodução gráfica, se ela se mantém de uma certa maneira similar nessas três instâncias diferentes. Vamos lá. Então, a primeira tentativa que nós fizemos para a reprodução do movimento animado foi criar essas sequências de imagens fixas que, quando manuseadas com certa velocidade, nós conseguimos perceber a ilusão de um movimento contínuo. Então, um dispositivo de manuseio de folhas como esse, com o nome de folioscópio, se tornou popular na segunda metade do século XIX como um brinquedo óptico. Inicialmente, é claro que o efeito óptico era demonstrar pesquisas com a fisiologia do movimento, mas utilizando figuras desenhadas em vez de fotografias fixas. Então, este movimento desenhado ele é, de uma certa maneira, precursor do projetor de cinema. Então, aquele movimento desenhado antes do cinema com o folioscópio ou o flipbook vai se popularizar agora como o desenho animado no cinema, um processo que se amadureceu na primeira metade do século XX e já nos anos 1930 ele já estava bastante sofisticado, embora desenhistas, ilustradores, quadrinistas já estavam experimentando com os cinemas de animação desde a primeira década do século XX. Já estavam querendo ver os seus desenhos, os seus personagens ganharem vida própria. Então aqui, esse foi o desenho inicial criado, que é exatamente essa expressão que aqui está, que é uma expressão do personagem de consternação. E aí nós temos em seguida a outra pose, que é o personagem mudando, então, de estado emocional, abrindo a boca e abrindo os olhos. E perceba também que nós estamos usando o espelho, em que nós podemos, inclusive, exercitar com isso, podemos abrir os olhos, exagerar a abertura dos olhos, utilizando como referência a nossa própria imagem, para que nós possamos sentir essa mudança da forma acontecendo. Nós vamos relacioná-los, já usando da persistência da retina, e nós podemos, então, aqui criar o primeiro desenho. Vou colocar um elástico aqui, só para manter os desenhos no mesmo lugar. Eu faria aqui, inicialmente, uma posição em que o personagem fechasse os olhos, como se ele antecipasse antes de levantar
a cabeça. Então, repare que nesse sistema, nós criarmos a animação, nós estamos criando as primeiras posições intermediárias, são posições muito importantes para definir como que o personagem vai de uma pose inicial para uma pose final. A partir dessa primeira pose, eu posso colocar esses desenhos na ordem e criar já uma outra posição intermediária para definir como que eu chego na pose final. Então, aqui nós temos o personagem fechando os olhos para levantar, e agora como que ele chegaria nessa pose final. Eu ainda faria aqui, manteria os olhos fechados, para ele abrir só quando ele estiver mais próximo da pose final. Os olhos estarão fechados, mas a boca já estará aberta. E com isso nós conseguimos criar ações que não vão coincidir, elas não vão acontecer ao mesmo tempo. Então, nós podemos agora colocar os dois desenhos criados aqui na sequência e aí sim rolar esses desenhos da maneira com que nós fizemos com o flipbook. Agora nós vamos tentar reproduzir o desenho à mão que nós fizemos na mesa tradicional com lápis e papel, só que utilizando esse dispositivo digital, que é um monitor que simula uma mesa de desenho, de modo que a gente possa desenhar diretamente na tela. Para isso nós vamos utilizar as mesmas referências que nós fizemos no processo tradicional, escolhendo inclusive as mesmas duas poses que já estão aqui na interface digital, conforme nós podemos ver. Então vamos criar a primeira posição intermediária entre as duas principais, e para isso nós vamos inserir uma imagem em branco entre as duas, simulando o desenho sobre papel que nós fizemos anteriormente. Antecipando, fechando os olhos, indo para uma posição de compressão da face. Nós estamos trabalhando com o conceito do movimento desenhado e não do desenho em movimento. Nós estamos representando essa diferença da animação. Nós estamos representando, na verdade, um movimento através de uma sequência de imagens. Então, esse dispositivo digital permite simular exatamente o que nós fizemos anteriormente. Agora, nós vamos então criar a segunda posição. Já levantando a cabeça, indo para a posição de surpresa, mas mantendo os olhos fechados, né? Da mesma maneira como que nós fizemos anteriormente. Então, estamos reproduzindo ou simulando o processo do desenho à mão. E aqui vamos fazer ele abrindo a boca, de modo a sugerir uma ação orgânica. Ou seja, ele vai abrir a boca primeiro e só depois marcar os olhos. Esse estágio é também um momento da animação que nós devemos experimentar com o ritmo, mas também com as posições intermediárias mais importantes criadas. Então, percebam a diferença neste caso aqui do caso que nós vamos ver em seguida. Houve aqui uma variação, criando novas posições intermediárias e variando também um pouco o ritmo. Perceba agora que o personagem vai um pouco para trás para ele se jogar à frente, não é? Em relação ao primeiro teste mostrado. Podemos ainda, inclusive, criar uma terceira opção que foi a que nós construímos na apresentação para vocês.